Nós ouvimos então José Múcio, ministro da Defesa e não da Fazenda, como eu acabei de dizer na hora de chamar a reportagem. Um ato falho, mas corrigido aqui, viu? Ministro da Defesa. Para a gente poder falar sobre esse assunto e os acontecimentos dos últimos dias, essas questões políticas dentro de corporações, dos militares e tudo mais, a gente conversa agora com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que é ex-ministro da gestão Bolsonaro, ex-ministro da Secretaria de Governo. Obrigada pela gentileza da conversa aqui com a CNN, general. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Quero começar lhe perguntando, numa questão mais conceitual e das próprias escolhas, né, de cada brasileiro. Cada um tem seu direito de ter sua escolha política, suas paixões políticas e tudo mais. Mas quando a gente fala de um presidente que esteve no poder, que foi Jair Bolsonaro, em quais aspectos o senhor avalia que os movimentos dos últimos dias possam ter alguma relação com a postura de Jair Bolsonaro enquanto presidente? Nós tivemos um período que o ex-presidente Bolsonaro esteve na presidência, um período de muito conflito, né? Foi quase que um conflito permanente que o Brasil viveu. Isso aí não é bom, porque a sociedade ela fica sem a paz necessária para o desenvolvimento, para as ações que precisam ser realizadas. E isso aí tudo veio desaguar no final do mandato, com a perda da eleição, a organização, essa presença de alguns seguidores na frente de quartéis, achando que as Forças Armadas é que teriam que atender àquela expectativa que eles tinham, e acabou o desfecho nesse dia 8 de janeiro, aí, esse evento lastimável, aí, que foi esse vandalismo que aconteceu na Praça dos Três Poderes, ali no Legislativo, no Palácio do Planalto e no STF. Então, isso aí é decorrência de um período de muita polarização, de muito extremismo político, né? E sempre esse fanatismo ele acaba desaguando em violência. No mundo inteiro, em todos os locais, isso aí não é só no Brasil. Qualquer lugar que se tenha fanatismo político, o desfecho vai ser violência, não tem jeito. E como é que o senhor avalia que possa vir daqui para frente essa relação tumultuada entre Lula e Forças Armadas? Porque, independentemente do que ocorreu, apagando, impossível apagar, mas tirando de cena o dia 8 de janeiro, naturalmente, depois de ainda mais de uma eleição tão tumultuada, não é, ministro? Nós teríamos um início de gestão com uma complexidade ali da proximidade de Lula com esse setor da sociedade. O senhor avalia que deve ser como essa relação daqui para frente, após poucos dias dessa invasão a Brasília e até as dúvidas em cima da postura desses oficiais, dessas equipes de segurança dentro dos próprios atos? Olha, eu vejo que não existe muito problema. O que aconteceu foi que houve uma ilusão política, né? Aquelas pessoas ali que participaram dessas manifestações, não a parte criminal, né? A parte de vandalismo, isso é crime, tem que ser tratado pela justiça. Não. Eu estou falando somente na parte política, houve uma ilusão de que as Forças Armadas é que tinham que resolver uma questão política colocada pelo poder político. E não é. Aquelas pessoas tinham aquela expectativa, o período do governo anterior terminou com aquela expectativa daquele efetivo, aquele número de pessoas ali na frente dos quartéis, com uma expectativa que não iria se realizar. Elas tinham que ter sido bem tratadas, com respeito e consideração pelo poder político, e explicar que aquilo ali não era uma expectativa plausível, que aquilo não iria ser realizado. Mas elas ficaram naquela ilusão e acabou dando no que deu. O que acontece? A Força Armada, ela não tinha que resolver a questão política. Mas a imagem da Força Armada foi arrastada para a política. Nós tivemos muitas tentativas, tem vários exemplos de ações de narrativas, né, de tentar arrastar a Força Armada para a política durante todo o período do governo anterior. Elas não foram para a política, mas a imagem foi. Para o público, o que interessa às vezes é a imagem
Então, ficou aquela imagem de que a Força Armada estava comprometida com o governo e não estava. Então, elas estavam cumprindo a sua tarefa constitucional, a sua missão constitucional, a sua postura constitucional. E com esses eventos do dia 8, então ficou uma situação que precisa ser esclarecida. Isso é esclarecido simplesmente numa conversa franca. Se tem gente que participou de alguma atividade ilegal, aí é uma questão pessoal, é individualizar a culpa, é a comprovação da culpa e tem a lei para isso, né? Mas institucionalmente eu não vejo maiores problemas de uma convivência dentro da disciplina, dentro da legalidade, dentro da Constituição. Seguimos aqui conversando com o ex-ministro e general Carlos Alberto Santos Cruz. Eu chamo aqui Thaís Arbex para a nossa conversa. Por favor, Arbex. Obrigada, Elisa. Bom dia, general. Obrigada por nos conceder essa entrevista neste sábado. General, a gente está num momento, até pelas declarações do presidente Lula, de certa desconfiança. O presidente Lula já falou isso algumas vezes. E me parece que há desconfiança mútua. Estou falando da relação do presidente com as Forças Armadas. O senhor, que conhece tão bem as forças, como que o senhor acredita que pode desenrolar essa relação? O senhor deu uma declaração recente dizendo que o atual presidente pode confiar nas forças. E como que as forças podem confiar no presidente? Queria que o senhor fizesse uma avaliação mais ampla desse cenário. Olha, as Forças Armadas elas tiveram a sua imagem desgastada e a imagem de que elas estariam comprometidas com o governo. Elas não estavam comprometidas com o governo. As Forças Armadas elas sempre têm o comprometimento constitucional. Não é com o governo de ocasião, porque isso aí muda, as pessoas mudam, o governo muda. Então, mas houve essa transferência de imagem, isso aí teve um sucesso razoável de transferir essa responsabilidade do poder político para os militares, tanto que os seguidores, né, foram para frente dos quartéis, não foram para frente do Congresso, não foram para frente do Palácio, né? Então, ficou essa situação bastante desgastante aí. A maneira de contornar isso daí é o respeito mútuo, né? É o respeito mútuo, não tem outra opção. Falar francamente, conversar abertamente e é fácil de você manifestar esse respeito mútuo, né? De uma parte e de outra. Então, eu vejo que não pode, nesse momento, dar qualquer chance para os extremistas. Normalmente, em crises, assim, aparecem os extremistas com uma narrativa, né, bastante, até de caráter revanchista, né, externando seus problemas até de recalques e de coisas pessoais, etc. Mas não pode levar isso aí em consideração. Tem que tirar essa parte de extremismo, ficar com a parte do equilíbrio, né? e ter respeito mútuo no andamento das ações. É assim, sempre foi assim. Nós estamos com um presidente hoje que está no 3º mandato, não tem novidade nenhuma, ele sabe como é que é. Não tem novidade. E as Forças Armadas também já estão acostumadas, de 4 em 4 anos nós temos ou a reeleição ou a troca de presidente, e as Forças Armadas também estão acostumadas a conviver com diferentes governos. Eu não vejo problema nenhum, eu vejo que tem que superar o trauma do 8 de janeiro e o trauma de todo esse período de conflito que nós tivemos ao longo de 4 anos. General, tem um ataque especulativo, inclusive, e vindo principalmente da militância ligada ao presidente Lula, de aliados do presidente Lula, ao atual ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Como que o senhor vê a nomeação de Múcio? O senhor considera que ele é uma pessoa que pode fazer esse diálogo, que pode fazer essa reaproximação? Não sei se o senhor tem conhecimento, se o senhor conhece ele há anos, mas
tão logo ele foi nomeado, muitas pessoas disseram que ele era o homem certo no lugar certo. Qual que é a sua avaliação a respeito do ministro da Defesa? Bem, eu queria fazer uma observação repetir uma observação que eu fiz anteriormente. Não se pode, nessa hora, dar espaço para extremistas. Sempre aparecem extremistas, todo início de governo, de todos os governos sempre aparecem os extremistas, né? Não é só nesse, não. No outro eu estava lá presente também. Então, não pode dar espaço para os extremistas. A outra coisa é a designação do ministro da Defesa, uma prerrogativa do presidente da República, ele escolheu o José Múcio. Eu conheço o José Múcio da época que ele foi ministro no Tribunal de Contas da União. Uma pessoa que tem uma característica individual, né, de personalidade bastante conciliadora, né, uma característica dele, muito calmo, de muito bom humor sempre quando trata de qualquer assunto. E eu acredito que as características dele vão ajudar bastante a desmanchar essa nuvem aí de mau entendimento que se tem nesse início de governo. Acho que o José Múcio foi uma boa escolha e que ele tem todas as condições aí para colaborar para a melhoria do ambiente de trabalho. Pegando o gancho aqui da fala da Arbeques, general, que traz a imagem de José Múcio para a conversa, a gente viu agora uma reportagem, antes de começar a entrevista com o senhor, reportagem da nossa colega Tainá Farfan, que trouxe os aspectos do ponto de vista de José Múcio, que ele tratou de colocar ali panos quentes, de baixar poeira. Olha, gente, não observa um elo entre as Forças Armadas e os golpistas que estavam envolvidos, mas, evidentemente, se houver um que outro envolvido, esses envolvidos vão ter de responder criminalmente por isso. O senhor avalia que essa postura também seja uma tentativa de dar uma baixada na poeira e de fazer essa conexão do atual governo, mostrando, olha, não vamos generalizar a imagem de vocês, não vamos generalizar só porque estamos falando de Forças Armadas? É claro, porque a tendência de muita gente, pelo trauma dos acontecimentos ali, é generalizar, é querer sacrificar as instituições, né? Então, não é só Exército, não, todas as instituições que têm alguma responsabilidade, ou que estavam presentes, de alguma forma, tinham alguma responsabilidade no assunto. Então, se alguém errou, isso é individual. Você não pode, não pode caracterizar as instituições pelo erro de um ou de outro, ou de algumas pessoas, né? Ou se um plano não foi bem executado, sem dúvida nenhuma houve erro. Isso aí é visível, não está se ofendendo ninguém dizer que houve erros de avaliação, que houve erros de inteligência, de acompanhamento, que houve erros de execução do plano de proteção das instalações. Isso aí é uma coisa lógica, isso aí qualquer pessoa vê. Mas isso aí não pode sacrificar as instituições. Se houve erro, tem que corrigir o erro. E se alguma pessoa errou, a responsabilização tem que ser individualizada, né? Então, eu acho que o discurso dele é perfeitamente coerente, não é só por uma questão de conciliar, é porque é a lógica. Não se pode, por erro de pessoas, querer sacrificar todas as instituições, a Polícia Militar, o Exército, Gabinete de Segurança, etc., né? Polícia Federal. Não se pode, por questões individuais, querer atacar e sacrificar as instituições. General, nessa mesma linha, o senhor fala que não pode sacrificar as instituições. As investigações em curso, pelo menos aquilo que a gente tem acesso, elas estão tratando de um dos pontos de investigação é a possibilidade de omissão, conveniência de algumas forças, não só integrantes das Forças Armadas, mas também das polícias aqui do Distrito Federal. Na avaliação do senhor, essa omissão, ela pode ter vindo de pessoas específicas e não está ligada às instituições? Não sei se o senhor consegue também fazer essa análise. Olha, o erro, né,
ele precisa ser individualizado e caracterizado, classificado em lei, né? Então já se vai para uma área jurídica, né? Uma coisa é a avaliação política, é se falar das percepções políticas. Outra coisa é a parte jurídica. Na área jurídica, a culpa, a responsabilização, ela tem que ser muito bem caracterizada. Para isso que existe a investigação, que existe a responsabilização, né? E tem várias fases desse processo, a fase policial, que faz todas as investigações, tem a fase do Ministério Público, tem o juiz depois que julga. Então, isso aí precisa ser feito com muito cuidado, não pode ser feito, tem que ser feito de maneira justa, né? De maneira digna, não pode ter preconceito, já o pré-julgamento quando se está fazendo esse tipo de trabalho policial, o trabalho todo da justiça. Então, eu vejo que é uma questão simplesmente de separar as coisas, né? E no caso de caracterizar o erro de alguém, a pessoa também ela vai ser penalizada de acordo com o que está previsto na lei, não mais do que aquilo. Então, é uma confusão muito grande nesse momento, que você tem a parte política, que às vezes tem até paixões, ideologias, etc., e você tem a parte jurídica, que tem que ter a cabeça fria, tem que fazer justiça, tem que respeitar a dignidade de todo mundo, não pode passar do limite, não se pode fazer pré-julgamento, não se pode expor pessoas, né? Então, são dois aspectos que precisam ser feitos com muito equilíbrio. Eu vejo que não há problema nenhum de você fazer a responsabilização de quem erra, e, ao mesmo tempo, se você perceber que institucionalmente você tem alguma falha num plano de defesa, num sistema de comunicação, numa integração, por exemplo, de informações de inteligência de vários órgãos, bom, aí você faz a correção institucional. Ouvimos e conversamos com o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que é ex-ministro da Secretaria de Governo. Agradeço, general, mais uma vez a gentileza de, num sábado de manhã, poder conversar com a gente aqui na CNN. Tá bem, muito obrigado.